sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Softball Não. Nessa manhã do domingo, agora o sol abriu um pouco mais, a temperatura já subiu, a gente já tem 29 graus, com sensação térmica de 30 graus, né? E chegando então com esse quebra-cabeça, porque as peças começam a ser expostas e começam... A gente, quando monta um quebra-cabeça, né, a gente espalha todas as peças e aí começa a imaginar qual peça encaixa com outra, para a gente poder ter, enfim, a imagem que se pretende construir daquelas peças, né? Que é a imagem quebrada, a gente junta para então ter um retrato da imagem. E isso é o que tem acontecido agora, tanto com o governo Bolsonaro como com o que o governo, né, o Brasil fez em relação à compra de vacinas contra a Covid-19, né? A gente tem um presidente absolutamente contra vacinas, dia sim, dia não, dia também, né? Ele fala contra as vacinas, que elas não têm eficácia comprovada, todo tipo de mentira ele inventa a respeito dessas vacinas, a respeito de máscara, né? Essa semana teve uma atitude horrorosa de pegar uma criança e tirar a máscara da criança, né? Contra ali a vontade dos pais, tudo. Ele chegou e tirou a máscara, expondo a criança a uma contaminação. Mas, independente de tudo isso, a gente tem agora um retrato em relação ao porquê de tanta movimentação contrária às vacinas, né? A gente já teve um retrato de que foram mais de 100 e-mails da Pfizer que foram ignorados. A Pfizer que fazia aí a vacina mais moderna, porque era de uma tecnologia nova, do RNA, contra o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, e simplesmente foi ignorado, né? Foram mais de 100 e-mails ignorados pelo governo. Não teve a menor vontade de pelo menos encampar uma negociação com a empresa, né? E aí a gente agora tem um outro retrato, o outro lado, né? A Covaxin, que é uma vacina que não tinha comprovação de segurança, né? Uma vacina que ainda estava em fase 3, uma vacina que não obteve a aprovação da Anvisa, que era uma coisa que o presidente gostava de alardear, que só ia ter vacina se fosse aprovada pela Anvisa, e que o Brasil comprou numa pressa, né, a toque de caixa. Nesse ponto aí a gente tem que bater palmas para a Folha, né? Eu que me tornei assinante da Folha neste ano, inclusive, aliás, no ano passado, para o retrato que ela publicou, né? Ela foi a primeira a publicar o quanto era esquisito o que estava acontecendo com essa vacina Covaxin. E hoje tem uma reportagem, para quem quiser lá averiguar, uma reportagem que dá bem esse retrato, né? Chamada Governo Bolsonaro ignorou recomendações jurídicas e fechou o contrato da Covaxin a toque de caixa. A reportagem é bem detalhista, traz lá uns gráficos e tudo a respeito dos prazos. Deixa eu olhar aqui, ela é de Vinícius Sassini e de Matheus Vargas, e ela está também na edição impressa, além de estar, obviamente, no site, que é como eu tenho acesso, né? Eu não tenho a assinatura da edição impressa. Ela está também na edição impressa de hoje, da Folha de São Paulo. Então, a Folha já foi a primeira a revelar, né, que existia o depoimento de um servidor ao Ministério Público Federal, dizendo que tinha sofrido uma pressão atípica para tentar liberar a importação da Covaxin. Quem acompanhou o depoimento sexta-feira, que o povo até disse que foi um sextor diferente. Todo mundo, em vez de estar ligado em Netflix ou num jantar ou alguma coisa semelhante como se faz nas sextas-feiras, estava todo mundo lá ligado na CPI da Covid no Senado, né? Todo mundo olhando o depoimento desse servidor e do irmão dele, que é um deputado federal, quem foi que encaminhou para ele ir para frente mesmo com as denúncias. Então, desde o dia 18, a Folha já tinha revelado que existia esse depoimento do servidor do Ministério Público Federal em Brasília, dizendo que tinha sofrido uma pressão atípica, e como eu disse, né, na CPI, nessa sexta, esse servidor relatou que não houve isso com nenhuma outra vacina, né, que apenas foi com essa, né, e ele terminou na CPI, segundo a Folha, que acompanhou tudo, diz que ele confirmou o mesmo teor desse depoimento lá na CPI, o depoimento que ele tinha dado à Procuradoria
Geral da República, né? Bom, há detalhes de como tudo foi muito rápido. Para se ter uma ideia, a AGU, a AGU como se fosse uma consultoria jurídica do governo federal, né? Ela vai fechar um contrato, você passa ali para alguém da AGU fazer a análise, né? E dizer quais possíveis problemas existem. Isso é até uma forma do que hoje se chama muito bonito, compliance, né? Que é você buscar logo os problemas e agir para que eles não ocorram. Mas a AGU chega um passo antes disso. Então ela fez 10 recomendações para que esse contrato fosse fechado. E segundo a Folha, dessas 10 recomendações, apenas 3 foram cumpridas antes da assinatura do contrato. Segundo os documentos lá que a reportagem tem. Outras 3, elas foram simplesmente ignoradas. Antes ou depois do contrato, elas foram ignoradas. Ninguém fez nada em relação a essas 3 recomendações. E as 4 restantes, né, pelo que os documentos indicam, elas foram respondidas apenas com explicações genéricas. Uma dessas correções fala, por exemplo, da falta de clareza quanto à atribuição dessa empresa precisa no processo. Esse é outro detalhe que chama a atenção desse quebra-cabeça. Como é que todas as outras vacinas foram negociadas diretamente com os fabricantes, até pela pressa que se tinha por tudo e porque o fabricante também precisava de algumas medidas de segurança diferentes do que eram em outras vacinas. E essa foi a única que teve um intermediário. Uma empresa aí que tem os sócios já investigados em outros problemas, um prejuízo aí parece que de 20 milhões ao governo federal. Bom, deixa eu avançar aqui para falar de mais peças desse quebra-cabeça. Para você ter uma ideia, esse parecer que a AGU fez com 10 recomendações, né? Ele foi... vou dizer exatamente aqui. O parecer ele foi concluído às 14 horas e 9 minutos do dia 24 de fevereiro deste ano. Vou até abrir aqui o calendário para ver que dia da semana foi isso. Tá aqui lento, eu não tô nem conseguindo, é uma pena. Deixa eu ver aqui. Fevereiro. Pronto, dia 24 de fevereiro foi uma quarta-feira. Então pronto, às 2 horas da tarde, 2h10 precisamente, dessa quarta-feira de fevereiro, né, o dia 24, o parecer da AGU foi encerrado, ele foi concluído. E o que é que o Ministério da Saúde fez? Às 19h38, ou seja, às 7 horas e 38 minutos da noite, desse mesmo dia, dessa mesma quarta-feira de fevereiro, o Ministério da Saúde já fez um ofício, já encaminhou um ofício. Ele oficiou ao representante, a representante é uma mulher, né, Manuela Medrado. Ele oficiou a representante da Precisa a convocação para assinar o contrato em 3 dias, né? A Precisa teria 3 dias para assinar aquele contrato. Olha a pressa do Ministério da Saúde, somente com essa vacina. A Pfizer, coitada, foram 100 e-mails negados ou ignorados, né? Essa vacina que está nesse olho desse furacão, o parecer foi encerrado às 2 da tarde de uma quarta-feira e às 7 da noite, eu estou desprezando os minutos aqui, porque foi quase 8 da noite, mas às 7 da noite o Ministério Público oficiou então para a empresa: ó, chega, vamos assinar. Você tem 3 dias para a gente assinar. E o contrato, ele foi assinado no dia seguinte, no dia 25, na quinta-feira então de fevereiro. O contrato foi assinado às 2h28 da tarde. Nessa pressa, saiu o parecer, convocou, assinou já no dia seguinte. E aí a gente começa a ver mais detalhes. Para se ter uma ideia, essa Covaxin, né, ela foi o imunizante de maior valor contratado. Foi essa pressa todinha e foi o mais caro. Tem até aqui os dados específicos na Folha, como eu disse, não deixem de consultar, né, a reportagem, tem um quadro lá com toda a cronologia do caso. O valor desse contrato, 1,61 bilhão de reais, por 20 milhões de doses, o preço de cada dose, $15. A coitada da Pfizer, que foi tão discriminada, a dose dela custava $10, né? Aí a Folha mostrou aqui o preço de todas as vacinas contratadas, né, pelo governo.
A Sputnik, aí vamos botar logo em reais, né, para ficar mais fácil. O preço dessa Covaxin foi R$ 80,70, o preço da dose. A Sputnik V, R$ 69,36. A Coronavac, de tanta polêmica lá com o governador de São Paulo, R$ 58,20. A Pfizer, tão discriminada, R$ 56,30. A Janssen, né? A Janssen, que é da Johnson & Johnson, que está chegando agora aí no Brasil, foi comprada pelos mesmos R$ 56,30 da Pfizer. E a mais barata de todas foi a AstraZeneca Oxford, que custou em dólar $3,16, e em real saiu por R$ 19,87. Então, o governo só teve pressa para adquirir justamente a vacina que era a mais cara. Isso sem atender todas as recomendações lá da AGU, embora, tem que se dizer, a AGU faz recomendações, né? Você não precisa atender, mas a verdade é que há uma lupa tão grande para qualquer gestão, para quem trabalha com o poder executivo, legislativo, essa parte administrativa em geral. A lupa é tão grande que quando você tem um setor jurídico apontando uma coisa que está errada e você fazer, aí eu digo a você, é coragem, viu? É bastante coragem. Então, você faz o acompanhamento aqui das datas e isso impressiona demais. Agora, onde é que está o grande problema, além de tudo isso, de valor, da pressa, de se comprar uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa, né? A vacina teve a sua aprovação não concluída pela Anvisa, na verdade foi rejeitado, né? Ela disse que faltavam documentos básicos lá por parte da empresa. E isso em 6 de maio, né? E no mesmo dia, então, o servidor avisa que estava havendo uma pressão atípica para importação de dados. Segundo aqui, eu botei a data errada. Na verdade, 31 de março. 31 de março foi rejeitado. E nesse mesmo dia, o servidor avisa da pressão, né? Que ele fala até que estavam ligando para ele de 10h30 numa sexta-feira à noite. Coisa que não tinha acontecido com nenhuma outra vacina. Aí a gente fecha, como eu disse, né, o quebra-cabeça do negócio quando o deputado afirma que esteve ele e o irmão com o presidente, que é um superior hierárquico, né, dizendo que havia esse problema sério com a vacina e que precisava investigar. E o presidente fala claramente que ele sabe qual é o problema da vacina. É o líder do governo dele, o deputado Ricardo Barros, e não se tem notícia. A Folha fez esse levantamento para não dar problema de datas. A Folha fez o levantamento. Não há uma só investigação da Polícia Federal a esse respeito, né? Não houve movimentação. O presidente não informou. Isso se chama prevaricação, né? Que é quando você retarda algum ato, né? Ou deixa de fazer alguma coisa para satisfazer o interesse pessoal, né? Para alguma vantagem pessoal. Nesse caso aí, ele disse que não podia mexer porque era o líder de governo dele, senão a gente sabe que o presidente está na mão do Centrão. Qualquer pessoa desse país sabe, né? E a gente tem, então, uma suspeita claríssima, claro que precisa de mais investigação, mas está claríssima, tem os depoimentos dizendo, uma vacina de preço elevado, uma vacina que não teve aprovação, uma vacina que foi a única que teve pressão para acelerar o contrato vindo para o funcionário lá. E a própria suspeita da empresa ligada a essa intermediária, porque foi a única vacina que teve uma intermediária e essa intermediária investigada também por corrupção. Para fechar tudo, o presidente Sabino mandou investigar. Agora está falando em mandar investigar o servidor. Imagine, o servidor denuncia e ele é o investigado. Então, a gente tá com todas as peças do quebra-cabeça aí. Agora é só montar. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí do tema. Muita responsabilidade nessa pandemia. Renovo o convite para domingo que vem, 10 da manhã, sobre futebol e sobre assuntos variados. Até lá.